Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. No episódio passado, nós dissemos que iríamos começar uma trilogia, uma tríade de podcasts, tratando de cada um dos três elementos que constituem a economia, mas que não são mercancia em sentido estrito. Eles não são produto em sentido estrito, no sentido de que eles não decorrem de um processo de produção, mas são elementos não mercantis que foram mercantilizados no processo de construção da sociedade de mercado. O primeiro deles, que é o objeto do nosso podcast de hoje, é o dinheiro. E o dinheiro nunca foi só um dado econômico, ele sempre condensou uma relação de autoridade, confiança e controle social. Ao longo da história, diferentes discursos, diferentes projetos intelectuais tentaram naturalizar a experiência financeira, às vezes tratando o dinheiro como se fosse uma coisa da natureza, às vezes tratando como se fosse um objeto neutro do mercado, e não aquilo que ele realmente é, que é um arranjo social sustentado por instituições. Isso é interessante porque a gente vai começar aqui por uma frase meio chavão, né? Como se estivesse chovendo no molhado, mas a perspectiva aqui é diferente. Nós queremos traçar inicialmente a relação entre dinheiro e poder. Só que essa relação não é exatamente aquilo que as pessoas pensam à primeira vista quando se fala de dinheiro e poder. Estamos falando especificamente no sentido de que o dinheiro é necessariamente uma emanação de um poder, ele é um desdobramento de um poder. Então, para o episódio de hoje, tendo isso como ponto de partida, nós iremos percorrer três movimentos, vamos dizer assim. O primeiro, partindo dessa ideia de que o dinheiro é, antes de tudo, um fenômeno social ancorado no poder. Segundo, como esse processo de mercantilização ocorreu, né? Como o dinheiro ele foi mimetizando características naturais para parecer um bem escasso e apolítico. E por fim, que é o ponto central da nossa fala de hoje, como o processo de digitalização da economia, né, como a era digital reabriu uma promessa e criou um conflito relacionado com a ideia de dinheiro sem Estado. O nosso argumento desse podcast é o de que, embora essa narrativa já existisse no plano da economia, sobretudo mais ligada a discursos de matriz libertária, pela primeira vez na história, com o advento da digitalização da economia, desse processo de revolução digital, nós temos a possibilidade de um dinheiro sem Estado, pelo menos do ponto de vista teórico. Né? Na prática, acho que ainda estamos um pouco longe disso. Mas voltando à questão do podcast como um todo, né, ao objeto do podcast, a ideia aqui é simples. Nós vamos tentar entender o que muda quando o processo de digitalização deixa de ser apenas, pelo menos naquilo que se aplica ao dinheiro, um meio de pagamento eletrônico e passa a ser um desenho institucional do próprio dinheiro enquanto um elemento de organização social. O que se ganha em eficiência, o que se perde em coesão social e onde o campo tributário entra nessa conversa. Então vamos lá. Acho que a primeira coisa aqui que deve ser dita em relação à ascensão do dinheiro enquanto um elemento central dentre os elementos não mercantis que foram mercantilizados na emergência da sociedade de mercado é o fato de que a emergência do dinheiro enquanto esse elemento central ele está associado diretamente, pelo menos na experiência europeia, que é a que nos interessa aqui, ao próprio surgimento dos mercados nacionais como resultado de um processo político de unificação que suprimiu aquele modelo de organização ou de produção feudal europeu. Nesse sentido, aquelas diferentes formas de moeda que existiam começaram a dar lugar a uma unificação, né? A uma ideia de uma padronização do dinheiro que posteriormente iria permitir a emergência de um mercado nacional, de um ambiente econômico muito maior do que aquele universo feudal que basicamente se limitava às propriedades ali dos nobres da região. Então foi nesse processo, nesse momento histórico que nós vemos a ascensão do dinheiro enquanto algo que futuramente vai dar lugar àquilo que hoje já virou senso comum. Nós falamos disso com muita tranquilidade, quase como uma decorrência natural da própria característica do dinheiro. Nós falamos hoje, por exemplo, de um mercado financeiro, né? Mas isso não é óbvio. A ideia de que algo que era fragmentado, que era esporádico, que era associado a poderes locais, dar lugar a um mercado financeiro nacional não é algo óbvio, ele só pode ser explicado por meio de uma análise histórica que leva em consideração todos os conflitos de força que resultaram nesse processo. É claro que a relação do ser humano com o dinheiro ela não começa na experiência europeia medieval. A ideia do dinheiro, da moeda, como meio de troca, está associada a outros tipos de experiências, a outros momentos históricos
mas não da maneira e não na dimensão que foi assumida a partir desse processo de unificação nacional. Então, nesse sentido mais rudimentar, o dinheiro, ou o valor atribuído ao dinheiro, não seria mais do que uma função aritmética do próprio valor das mercadorias potencialmente expressas em termos monetários. Então, nesse sentido, é óbvio que há uma relação numérica de dinheiro, né, como um mecanismo de contagem de valor, se é que se pode falar dessa maneira, de uma maneira pelo menos simplificada, que excede essa experiência europeia. Mas não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando de um processo muito maior, muito mais amplo, em que o dinheiro ele representa tanto uma submissão do seu valor à sociedade de mercado, quanto a expressão do valor das commodities. Não sei se fica claro aqui para o nosso ouvinte, mas por mais que a narrativa singela sobre o dinheiro tente demonstrá-lo como simplesmente um elemento que expressa o valor de outra coisa, o dinheiro ele acaba ganhando um valor em si mesmo, sobretudo com a emergência da sociedade de mercado. Não fosse isso, não seria possível falar em um mercado financeiro. Se existe um mercado do dinheiro, um mercado financeiro, quem é a mercadoria desse mercado financeiro? Não são os bens pelos quais o dinheiro é trocado, mas é o dinheiro em si mesmo. Nesse sentido, nós teríamos um novo tipo de produto que, por sua vez, não seria, como foi dito já desde o início, resultado de um processo de produção. Ele teria uma dificuldade muito grande de se associar às qualidades dos demais produtos, sobretudo a ideia de escassez, que é central na economia. E nesse processo, ou melhor, nessa circunstância, diante dessa problemática, ocorreu um esforço intelectual que se popularizou demais, que é a ideia de se atribuir ao dinheiro, ou à moeda, características que ele não possui, emulando elementos da natureza. É isso que explica aquilo que hoje, né, se convencionou chamar de a adoção do padrão ouro. A ideia do padrão ouro tem como pano de fundo a atribuição de qualidades do ouro enquanto elemento químico ao dinheiro. Algo que não é óbvio. Por mais que para um olhar contemporâneo isso quase que seja um desdobramento natural, não é óbvio a associação, ou melhor dizendo, não é óbvia a associação direta entre a moeda enquanto uma abstração dentro do discurso econômico com as características próprias do ouro enquanto um elemento da natureza. Mas essa emulação ela se tornou necessária justamente nesse processo de limitação do Estado. Estamos falando aqui do paradigma liberal, nós já tratamos desse tema várias vezes, em que um dos elementos centrais dessa filosofia, dessa corrente de pensamento, é a limitação da atividade estatal. E uma das maneiras que se poderia, ou melhor dizendo, um dos expedientes dos quais se poderia lançar mão para se limitar essa atuação estatal seria justamente a atribuição de elementos naturais ao dinheiro, de modo que o Estado não poderia simplesmente deliberar pela quantidade de dinheiro posta em circulação, o que afetaria especificamente o preço do dinheiro nesse mercado financeiro então emergente. Enfim, como todos sabem, o resultado disso é que qualquer autoridade monetária que queira emitir dinheiro depende da existência física de uma quantidade de ouro em um determinado mercado para que tenha lastro suficiente para essa emissão. Ocorre que o processo de expansão da sociedade de mercado, principalmente no plano internacional, né, à luz do sucesso da Revolução Industrial, levou essa questão da comodificação do dinheiro para um outro nível. E aí o problema envolve alguns aspectos que colidem com essa proposta liberal de tentar atribuir aspectos naturais ao dinheiro. O dinheiro precisaria de estabilidade, o dinheiro precisaria de previsibilidade e não ficar à mercê de quaisquer choques que são próprios dos mecanismos de escassez. Para jogar um pouco mais de luz sobre essa dificuldade, vamos pensar da seguinte maneira. Uma coisa é uma discussão interna dentro de um país sobre a necessidade de limitar os poderes do Estado diante do mercado interno. Outra coisa é analisarmos as relações de poder entre os Estados e o papel que o mercado financeiro representa nessas relações. Que Estado se sentiria à vontade de ficar à mercê de uma fenomenologia natural nas suas relações com outros países? Ou seja, eu, enquanto Estado, iria submeter a minha soberania financeira a elementos naturais por um fetiche do discurso liberal, sabendo que isso poderia me colocar em uma situação desfavorável perante outras soberanias. Isso era um problema difícil de resolver no plano das relações internacionais. Enfim, encurtando muito a história, porque esse foi um período bastante complexo do processo de expansão da sociedade de mercado no plano internacional, mas muitos autores afirmam que foi justamente essa problemática, foi esse imbróglio que resultou naquela tensão do início do século XX que, por sua vez, produziu, né, ou acabou fomentando ou catalisando a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, para alguns autores, eu cito aqui o autor principal, que é o autor
que inspira a utilização dessa nomenclatura dos três elementos não mercantis que foram mercantilizados na sociedade de mercado. Eu falo do Karl Polanyi. Karl Polanyi especificamente, ele fala que foi o colapso do padrão ouro, né, exatamente nesse período, que foi que lançou o mundo na Primeira Guerra Mundial. Né? Não vou dizer que ele resuma apenas isso, mas pelo menos ele destaca a importância da queda do padrão ouro como um elemento central nesse processo beligerante mundial. Mas seguindo aqui o nosso raciocínio e pensando nas implicações dessa dificuldade, o pós-Primeira Guerra Mundial, sobretudo a crise de 29, foi muito importante para se repensar essa relação entre os Estados e o dinheiro. E por mais que tenham havido tentativas de se restabelecer o padrão ouro, isso não deu muito certo, sobretudo pela necessidade de desenvolvimento das economias aí após a Primeira Guerra Mundial. E nós tivemos nesse período, né, não apenas nesse período, mas principalmente nesse período, vamos chamar assim, um retorno à fenomenologia social. Né? Se a gente estava falando do dinheiro antes como uma emulação de fenômenos naturais na sua associação com o ouro, nós tivemos nesse pós-Primeira Guerra Mundial um retorno às origens sociais do dinheiro. E esse período ele foi bastante marcado não pela emergência em si mesma, mas talvez pelo ganho de importância dos bancos centrais. Né? Os bancos centrais se tornaram elementos de política pública, de política monetária, melhor dizendo, ganharam uma nova roupagem, apesar de já existirem desde antes, mas é no início do século XX que os bancos centrais assumem essas características que nós enxergamos neles hoje. E esse processo ele passa pelo retorno do dinheiro à sua fenomenologia social. Isso é central nesse processo, isso é central na maneira como os estados lidam com as suas finanças, né? Sobretudo no plano internacional. E obviamente isso vai afetar também a nossa narrativa aqui sobre a tributação. Mas vamos tentar destrinchar aqui como é que foi esse retorno à fenomenologia social e esse processo de emergência ou de reemergência dos bancos centrais aqui nesse cenário. O que nós temos é que as diversas tentativas mal sucedidas aí de tentar restabelecer o padrão ouro, pelo menos no plano internacional, elas ocorreram agora, dessa vez, num ambiente em que os objetivos políticos e os objetivos econômicos estavam competindo entre si. Os países enfrentavam escolhas difíceis envolvendo o aumento do desemprego decorrente da crise de 29, como a gente já mencionou aqui, e essa necessidade de articular políticas externas para preservar uma ordem internacional que foi enfraquecida por conta da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, a taxa de câmbio ela já não podia mais ser o resultado frio e inexorável de uma fenomenologia natural decorrente dessa atribuição ao dinheiro de características naturais, né, por meio da adoção do padrão ouro. Em consequência disso, as relações internacionais elas presenciaram ou testemunharam uma corrida para submeter os aspectos naturais do padrão ouro a um projeto de prevalência de interesses sociais. E essa submissão ela era necessária para fortalecer os mecanismos de política monetária e torná-los capazes de lidar com os problemas produzidos pela emulação, desta vez num plano internacional, da fenomenologia natural. E essa necessidade levou à reconstrução dos bancos centrais como instrumentos responsáveis pela transição de uma perspectiva naturalista para uma abordagem social do dinheiro, ou seja, retornando às origens históricas do dinheiro como elemento social. Mas é curioso que o pensamento tradicional sobre os bancos centrais ele apresentava uma perspectiva naturalista, segundo a qual essas instituições elas controlariam a oferta monetária simplesmente ajustando a quantidade de ouro em circulação. Porém, com esse colapso do padrão ouro que eu mencionei, né, abriu-se espaço para novos mecanismos de controle da oferta, não necessariamente associados à quantidade, mas a fatores sociais e comportamentais. E esse é o novo papel dos bancos centrais, né, que passou a consistir nessa centralização da oferta de crédito no país, mitigando os efeitos deflacionários que o funcionamento do dinheiro enquanto mercadoria poderia causar. Esse modelo, obviamente, ele não pretendia interferir na lei de oferta e demanda, mas simplesmente funcionar como uma espécie de um amortecedor para absorver os impactos de volatilidade no curto prazo. Porém, ao funcionar como um amortecedor entre a economia doméstica e a economia internacional, evitando esses choques, o Banco Central acabou se convertendo num novo mecanismo capaz de exercer uma espécie de um nacionalismo monetário. E essa atitude nacionalista criou uma nova tensão entre a esfera decisória e determinados valores sociais, gerando desfechos distintos. Em períodos de expansão do mercado internacional, os interesses econômicos e políticos eles eram convergentes, se harmonizavam, né, com os efeitos de uma economia monetária, de uma política monetária que inclui o dinheiro como mercadoria. Mas, em cenários de recessão, a necessidade de crédito por parte das empresas acabava contrastando com a proteção cambial e criava uma tensão entre os negócios e a política monetária. Porém, esse conflito entre a esfera econômica privada e a política monetária não se deu no plano institucional. Isso, na verdade, foi um desdobramento teórico da divisão de esferas promovidas pelo pensamento liberal. Lembrando, né, que o Estado continuou a garantir as operações comerciais no plano internacional, o Estado tradicionalmente sempre fez esse tipo de intervenção,
E ele o fez expressando o valor do dinheiro pelo poder de compra e não como um suposto valor incorporado. Esse evento, essa característica, ela tornou cada vez mais evidente a função do dinheiro como um mecanismo de estabilidade das operações. Não apenas como uma expressão de valor, mas como um mecanismo de estabilidade dessas operações do plano internacional, o que permitiu compreender o dinheiro de forma independente do Estado. Olha que interessante. Foi esse movimento que conduziu a uma nova etapa do pensamento liberal sobre o dinheiro no plano internacional, o que resultou em um esforço, pelo menos do ponto de vista intelectual, para se separar o dinheiro e o Estado, algo que historicamente nunca ocorreu. Então foi nesse período que essa divergência de interesses entre a política monetária e a política dos negócios criou uma sensação de que o dinheiro, nas mãos dos particulares, teria um tipo de valor cuja natureza não se confundiria com a do Estado que o emitiu. E esse sentimento, ele deu origem a essa nova atitude de defesa de uma, entre aspas, uma riqueza privada, expressa na moeda utilizada para representar o poder econômico. Olha que interessante. E a ideia de uma riqueza intrinsecamente privada implicou a possibilidade de desenvolver moedas descentralizadas, rompendo com a autoridade central e resgatando uma tradição que antecede ao período absolutista. Então, inserida nesse âmbito, né, de uma ordem social orientada para o mercado, a existência de moedas privadas, ou pelo menos a concepção intelectual de moedas privadas, inevitavelmente levaria à defesa moral da concorrência entre moedas. Não obstante, esse projeto dependia de reverter esse monopólio estatal da moeda que foi erguido durante a construção da sociedade de mercado nacional, pelo menos no plano europeu, como eu mencionei anteriormente. E amparado no suposto conflito ontológico entre riqueza individual e a interferência estatal, esse esforço acabou resultando em um discurso de proteção da moeda contra a ação do próprio Estado. Esse projeto intelectual de separar moeda e Estado encontrou na digitalização da economia uma possibilidade tecnológica de realização. Ele nunca existiu antes. Ele foi apenas teórico e principalmente mais popular no âmbito do pensamento libertário da economia. Mas com o surgimento dos pagamentos eletrônicos, gerou-se os primeiros debates sobre a criação de um tipo de dinheiro cujo caráter mercantil não dependeria de afastar a interferência estatal, mas sim da incapacidade do próprio Estado de interferir. Olha que interessante. O que ocorre então no processo de digitalização? Se antes a gente tinha um discurso de defesa da não interferência do Estado no dinheiro, o que ocorre com a emergência da economia digital é uma possibilidade, já dessa vez razoável, de que o Estado sequer possa intervir nessa riqueza. E esses métodos, porém, eles não resolveram um problema de confiança, né, que está no coração dos custos de transações internacionais. Por mais que os movimentos, vamos chamar assim, movimentos neolibertários, eu não tenho tempo para entrar nesses detalhes, mas toda essa discussão sobre o processo de emergência de uma moeda digital não estatal, que tem ali, principalmente nos anos 90, ali, o seu auge intelectual, ele não consegue enfrentar o fato de que existe desconfiança quando não há uma entidade de poder lastreando aquele dinheiro. E nesse novo cenário eletrônico, os particulares eles tornaram-se garantidores pessoais das operações econômicas, ocupando um espaço, ocupando um lugar que tradicionalmente sempre foi preenchido pelo Estado. Porém, com o advento das moedas digitais, surgiu então esse novo modo de se garantir o valor simbolizado pela representação numérica da operação de uma maneira muito específica, de uma maneira descentralizada. Eu chamo a atenção para essa palavra porque eu acho que ela é central. Mais importante que a moeda em si, o mecanismo descentralizado de registro de transações foi o elemento realmente disruptivo que contribuiu para a separação entre dinheiro e Estado, pelo menos do ponto de vista teórico. E o desejo de desenvolver um mecanismo descentralizado de informação, esse desejo ele se associa diretamente a uma ideologia de rejeição da autoridade estatal. Isso está muito claro. Como base tecnológica da moeda digital mais reconhecida, a blockchain ela acabou resultando em um esforço político identificado com a mentalidade libertária que dominou o processo de privatização da internet, que é o que eu chamo esse processo em que a internet que foi criada no âmbito estatal, ela começa a passar para a esfera privada, sobretudo nos anos 90. Mas independentemente dessas suas origens anárquicas, as moedas digitais elas costumam explorar a base monetária da economia tradicional para preservar seu valor, porque toda moeda ela sempre é expressa em uma moeda estatal, normalmente o dólar. Ou seja, em vez de oferecer uma alternativa ao monopólio estatal, né, que é a base do discurso libertário, sobretudo dos anos 90, essas moedas digitais, elas acabam atuando como se fossem parasitas das moedas estatais, ao mesmo tempo em que permitem um anonimato, pelo menos um pseudo-anonimato dos seus participantes. E esse parasitismo, ele também resolve, no curto prazo, o problema da liquidez na economia subterrânea, porque quando o sistema ainda busca mecanismos de estabilidade, ele precisa de algo que já possui essa estabilidade. E essa estabilidade ela é encontrada na moeda estatal.
Por outro lado, por não enfrentar os problemas cambiais clássicos, as moedas digitais sofrem dos mesmos problemas de escassez e volatilidade que motivaram a criação dos bancos centrais lá atrás, no início da nossa fala, o que compromete sua imagem como moedas autônomas. Então, existe todo um paradoxo, existe ou talvez até uma ironia na emergência das moedas digitais, porque elas nascem com essa pretensão de se opor à moeda estatal dentro do discurso libertário, mas elas acabam necessitando fazer uso da moeda estatal para ganhar liquidez, para gerar confiança, enfim, e acabam parasitando a dimensão social. Mas seguindo o raciocínio aqui, pensando nas moedas digitais, especialmente o Bitcoin, que acho que é o grande paradigma disso, né? Essas moedas, elas suscitam muitas dúvidas quanto à sua capacidade de manter uma economia alternativa, independentemente das moedas estatais. E a questão crucial aqui é saber se elas realmente oferecem uma alternativa monetária para a sociedade ou se necessariamente elas teriam que se comportar somente como parasitas das moedas emitidas pelo Estado. A ideia de que o Bitcoin precisaria de moeda estatal para ser convertido colide com as razões anárquicas que estão nas suas raízes históricas. Nesse caso, o Bitcoin apenas pegaria carona no sistema financeiro, às vezes convertendo-se em moeda estatal para beneficiar sua liquidez e às vezes retornando sua forma digital para desfrutar de uma imunidade da responsabilização social. Se é isso mesmo, se é apenas a isso que o Bitcoin se presta, ou as moedas de um modo geral, né, se prestariam, elas não seriam genuinamente um dinheiro privado, como prega o discurso libertário. Elas seriam apenas mecanismos de geração de assimetrias entre indivíduos. Nesse caso, longe de um instrumento de libertação, essa característica ela faria as moedas digitais se tornarem meramente ferramentas de distribuição de poder. Não da sociedade frente ao Estado, mas entre os próprios membros da sociedade. E ainda que incapaz de se desenvolver de forma independente do sistema monetário estatal, o Bitcoin ele permanece sujeito a um discurso de rejeição das instituições sociais nas quais ele mesmo se apoia. Sem desempenhar plenamente essas funções tradicionais do dinheiro, a sua utilidade, a sua praticidade, ela acaba dependendo da convertibilidade em outras moedas. E aí, além do parasitismo, esse anonimato típico da moeda se torna potencial mecanismo para a prática de crimes em geral. Embora a possibilidade de uso ilícito de uma ferramenta não seja, por si só, um argumento contra a sua utilidade, contra a sua permissibilidade, o fato é que admitir um determinismo tecnológico retiraria essa questão do campo político. Né? A questão não é essa. A questão não é simplesmente aceitar que o Bitcoin ele teria essa característica e que isso é da tecnologia, que isso não deveria ser discutido politicamente. Existem outras questões que devem ser levadas em consideração e tais assimetrias potenciais elas podem deteriorar as relações sociais, elas podem gerar insatisfações diante dessa ordem estabelecida e, como sabemos, impulsos políticos não atendidos têm um potencial de se canalizar para movimentos de confrontos por indivíduos que buscam preservar suas estruturas tradicionais por meio de atitudes que podem levar a relações violentas. E isso é algo que a gente tem testemunhado mais recentemente. Enfim, se é algo que merece ser destacado nesse processo de emergência de uma moeda digital, né, é que o que há de paradigmaticamente novo nelas, né, nas moedas digitais, não é o seu caráter virtual. Por isso que eu uso a palavra digital e não virtual. Porque, como uma ideia, o dinheiro sempre foi uma categoria abstrata. E isso é fundamental. O dinheiro é um elemento que surge ancorado em uma fenomenologia social. Então ele é abstrato por definição. O que o processo de digitalização destacou foi a separação entre o dinheiro como abstração e a dimensão material resultante das mercadorias historicamente usadas para representar esse dinheiro. Então a digitalização ela joga luz sobre essa separação. Porém, esse processo ele é notável porque ele tenta separar o dinheiro da sua fenomenologia social, submetendo a uma condição estritamente digital. E tal submissão ela ocorre quando se estabelece uma regra matemática baseada na capacidade material de processar uma certa quantidade de informação, como é o caso do Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin ele é programado, ou melhor, não o Bitcoin em si, mas a escassez do Bitcoin é programada por meio de um dispositivo matemático, o que, de uma certa maneira, lembra muito aquela emulação do padrão ouro lá atrás, né? Aquela emulação da natureza, mas dessa vez convertida nesse plano digital. O problema é que esse desenho matemático, ele corre o risco de falhar tanto pelo possível colapso material do sistema de verificação, quanto pela incapacidade do Bitcoin de funcionar como moeda. E diante da dessa falta de confiança, que é essencialmente humana, o Estado não conseguiria atuar como um mecanismo de alívio das tensões decorrentes da pressão monetária, como foi a função, né, dos bancos centrais no início do século XX. E esse seria o principal legado da tentativa libertária de separar o Estado e o dinheiro. Enfim, meus amigos, se podemos fazer umas conclusões rápidas aqui sobre essa narrativa, o fato é que, sob uma perspectiva tecnológica em sentido amplo, né, o surgimento das moedas digitais ele resultou em um conflito de desenho entre tecnologia e técnica.
Moedas digitais não são fruto de uma evolução natural, elas são escolhas lógicas assentadas em uma sociedade moldada pelo paradigma liberal. E nesse sentido, a ideia de que essa tecnologia preservaria um valor intrinsecamente privado contra a esfera estatal é falaciosa, isso é uma balela. Né? Desde o processo intelectual de unificação da esfera política, ao menos onde ele trouxe transformação social efetiva, essa interferência significa trazer para o campo político aquilo que estava sob o controle individual. Assim, ao deixar de ser uma técnica, né, de ser uma técnica social para se tornar uma tecnologia, o dinheiro ele deixa de se submeter aos projetos políticos de construção do seu sentido social e ele passa a obedecer um desenho de engenharia específico. E a questão que se coloca é quais elementos externos ofereceram demandas ou incentivos para que um tipo de desenho fosse privilegiado em detrimento de outros? Quais são as razões que estão por trás da escolha de um desenho de engenharia financeira A em detrimento de um desenho de engenharia financeira B? E a retórica naturalista do discurso libertário, apesar do conflito com a artificialidade que é inerente da tecnologia, ela pretende resgatar uma tradição liberal que está preocupada com a preservação da essência das coisas. Porém, quando ela assume esse determinismo tecnológico de retorno à individualidade, ela acaba tentando preservar o melhor dos dois mundos. De um lado, a tecnologia associada a essa enorme assimetria de informação, ela permite a descentralização da moeda em linhas semelhantes às do período feudal. De outro lado, essa mesma descentralização não vem acompanhada da responsabilidade de construir uma nova ordem social, de modo que esse neofeudalismo só encontra sentido se for sustentado pelo projeto liberal, pelo projeto intelectual liberal. Em termos tecnológicos, a dimensão intelectual das moedas digitais ela corresponde a uma derivação da mesma dimensão de técnica social referente à mercantilização do dinheiro. A consequência disso é que essa atitude libertária só faz sentido econômico no contexto desse parasitismo monetário, que eu havia mencionado antes, diante de uma ordem social construída a partir do paradigma liberal. Então, a mensagem final é essa, que o design tecnológico das moedas digitais ele é necessariamente político. Ele ocupa um lugar semelhante ao do direito enquanto ferramenta de controle de ordem social. Ou seja, embora, enquanto tecnologia, esse design ele dependa de restrições materiais inerentes à atividade de engenharia, esse fato não impede a sua submissão à esfera política. Do mesmo modo, o direito tem uma dimensão técnica tradicional ligada às suas origens escolásticas, o que não diminui seu papel na construção da ordem social. E nesse mesmo sentido, se eu puder traçar um paralelo, esse debate regulatório relativo às tecnologias que sustentam as moedas digitais, e eu incluo a tributação nesse debate regulatório, ele está no mesmo nível de qualquer outro debate sobre difusão social de uma determinada invenção. Enfim, essa difusão ela é a premissa, ela está na premissa, ou ela é a premissa da diferença entre invenção e inovação, e ela pressupõe preocupações com as implicações das invenções na ordem social. Enfim, meus amigos, minhas amigas, eu tentei aqui sintetizar esse assunto que é muito complexo. Acho que muita coisa ficou de fora, alguns elementos podem não parecer tão claros, mas se eu fosse detalhar cada um desses argumentos, esse podcast duraria muito tempo. Mas eu agradeço muito por vocês terem acompanhado esse episódio até aqui. Deixo o convite para o nosso próximo encontro, né? Nós vamos tratar do segundo desses 3 elementos, que são os elementos não mercantis, mas que foram mercantilizados na sociedade e no mercado. E vamos fechar essa tríade para tentarmos entender como é que se deu esse processo de digitalização da economia. Muito obrigado e até o próximo episódio.